Novena de Natal tradicional, em honra do Menino Jesus, por Santo Afonso Maria de Ligório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo dia da novena de Natal. Tristeza do coração de Jesus no seio da Virgem Maria. Não quisestes hóstia nem oblação, mas me formastes um corpo. Hebreus 10, 5. Rezamos agora a oração Degraus da Divina Infância de Jesus. Dulcíssimo menino Jesus, que descestes do Pai para nos salvar, fostes concebido do Espírito Santo sem vos causar espécie o seio de uma virgem e assumistes, Verbo feito carne, a forma de servo. Tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós, ó menino Jesus, tende compaixão de nós. Dulcíssimo menino Jesus, que por meio da Santa Virgem, nossa Mãe, vossa Mãe, visitastes Santa Isabel, enchestes do Espírito Santo vosso precursor João Batista e o santificastes no seio de sua mãe, tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós, ó menino Jesus, tende compaixão de nós. Dulcíssimo menino Jesus, que tão ardentemente desejado por Maria e São José antes do vosso nascimento, vos oferecestes como vítima a Deus vosso Pai para a salvação do mundo. Tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós, ó menino Jesus, tende compaixão de nós. Dulcíssimo menino Jesus, nascido da Virgem Maria em Belém, envolto em panos, deitado numa manjedoura, anunciado pelos anjos e visitado pelos pastores, tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós, ó menino Jesus, tende compaixão de nós. Dulcíssimo menino Jesus, que, circuncidado ao 8º dia depois do vosso nascimento, recebestes o nome de Jesus e vos mostrastes desde então nosso Salvador, tanto por este nome glorioso como pela efusão de vosso sangue, tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós, ó menino Jesus, tende compaixão de nós. Dulcíssimo menino Jesus, que, revelado aos 3 magos por uma estrela, recebestes nos braços de vossa mãe as suas adorações e presentes misteriosos, ouro, incenso e mirra. Tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós, ó menino Jesus, tende compaixão de nós. Dulcíssimo menino Jesus, apresentado no templo pela Santa Virgem, vossa Mãe, recebido nos braços do santo velho Simeão e revelado a Israel pela profetisa Ana, tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós, ó menino Jesus, tende compaixão de nós. Dulcíssimo menino Jesus, perseguido para a morte pelo iníquo Herodes, transportado ao Egito por São José e vossa mãe, escapando por este meio a cruel matança dos inocentes e glorificado pelo martírio deles, tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós, ó menino Jesus, tende compaixão de nós. Dulcíssimo menino Jesus, que desterrado para o Egito com vossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria e o patriarca São José, aí ficastes até a morte de Herodes, tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós, ó menino Jesus, tende compaixão de nós. Dulcíssimo menino Jesus, que tornado do Egito para a terra de Israel com Maria e José, depois de ter sofrido muito nesta viagem, vivestes oculto na cidade de Nazaré.
tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós, ó menino Jesus. Tende compaixão de nós. Dulcíssimo menino Jesus, que morastes na Santa Casa de Nazaré, humildemente submisso a Maria e José, vivendo no seio da pobreza e trabalhos, crescendo em sabedoria, idade e graça, tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós, ó menino Jesus. Tende compaixão de nós. Dulcíssimo menino Jesus, perdido na cidade de Jerusalém, na idade de 12 anos, procurado com dor por Maria e José e 3 dias depois, encontrado por eles com alegria entre os doutores da lei, tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós, ó menino Jesus. Tende compaixão de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Oremos. Deus onipotente e eterno, Senhor do céu e da terra, que vos revelais aos humildes, fazei, nós vos pedimos, que meditando e honrando dignamente os mistérios da santa infância de Jesus, vosso divino Filho, e nos aplicando a imitar as suas virtudes, como é nosso dever, possamos alcançar o reino dos céus prometido aos humildes, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Considera a grande amargura de que o coração de Jesus devia sentir-se penetrado e oprimido no seio de Maria, no momento em que seu pai lhe colocou ante os olhos a longa série de desprezos, dores e agonias que teria de sofrer durante sua vida para livrar os homens de seus males. Eis como o profeta faz falar a Jesus. Desde a manhã o Senhor abriu-me o ouvido. Desde o primeiro instante de minha concepção, meu Pai me fez conhecer a sua vontade para que eu levasse uma vida de penas, para depois ser imolado na cruz. E eu não contradigo, entreguei meu corpo aos que me batiam. Tudo aceitei para a vossa salvação, almas queridas. Desde então abandonei meu corpo aos flagelos, aos cravos e à morte. Tudo quanto Jesus Cristo teria de sofrer durante sua vida e na sua paixão pairou ante o seu espírito desde o seio de sua mãe. E ele o aceitou com amor, mas para resignar-se a esse sacrifício e para vencer a repugnância natural dos sentidos. Ó Deus, que angústia e que opressão não sofreu o coração inocente de Jesus. Ele sabia de antemão o que devia sofrer, encerrado 9 meses na escura prisão do seio de Maria. Sabia a que humilhação e penas devia sujeitar-se, nascendo numa fria gruta que servia de abrigo aos animais, e passando depois 30 anos na oficina de um pobre artífice. Sabia que os homens o tratariam como a um ignorante, um escravo, um sedutor, um criminoso digno de morte, e da morte mais infame e mais dolorosa que se possa infligir aos celerados. Nosso amantíssimo Redentor aceitou tudo isso a cada instante, e assim a cada instante sofreu em conjunto todos os tormentos e todos os vexames que o aguardavam até a sua morte. O próprio conhecimento de sua dignidade divina lhe fazia sofrer mais profundamente as injúrias que deveria receber dos homens, e nunca as perdia de vista. A minha infâmia está todo dia diante de mim, dissera pelos profetas, e por isso entendia sobretudo aquela confusão que devia provar um dia, vendo-se despojado de suas vestes, flagelado, suspenso
por 3 cravos de ferro, e assim terminar a vida no meio dos desprezos e maldições desses mesmos homens pelos quais morria. Foi obediente até a morte da cruz. E por quê? Para salvar a nós, pecadores, miseráveis e ingratos. Oração final em honra do Menino Jesus. Eu vos adoro, dulcíssimo Menino Jesus, verdadeiro Filho de Deus desde toda a eternidade e verdadeiro Filho de Maria Virgem na plenitude dos tempos. Adorando a vossa divina pessoa e humanidade que vos está unida, não posso deixar de venerar o pobre presépio em que vos reclinastes, ó Santíssimo Menino, e que verdadeiramente foi o primeiro trono de vosso amor. Ó, possa eu prostrar-me diante de vós com a simplicidade dos pastores, com a fé de São José, com o amor da bem-aventurada Virgem Maria. Ó Senhor, que apenas recém-nascido vos dignastes repousar neste berço, dignai-vos também derramar no meu coração uma, ainda que pequena, porção daquele júbilo que deviam produzir não só a visita de vossa amável infância, mas também as maravilhas que acompanharam o vosso nascimento, em virtude do qual vos suplico que, enfim, concedais a todo o gênero humano todas as graças e toda a glória ao Pai e ao Espírito Santo, que convosco vive e reina, como um só Deus, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.